A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Flávio de Andrade, da Assembleia de Deus dos Tempos do Fim. Bom, vamos dar continuidade ao assunto que temos abordado nesses vídeos. E eu quero ler um texto, um versículo somente, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Veja bem, o versículo lido agora está falando sobre dons ministeriais. Bom, o ministério apostólico estava morto e Deus vem ressuscitando ele. Mas, para que você não se confunda, os apóstolos que temos hoje não são apóstolos de Cristo. Quero que você me entenda. Apóstolos de Cristo foram aqueles que andaram com Cristo. Agora nós temos os apóstolos do Espírito Santo. É diferente. É o que muita gente não entende, sabe? Paulo dizia que ele não se considerava apóstolo. Mas ele foi um apóstolo. Ele foi um apóstolo do Espírito Santo. Sabe? Quem treinou ele foi o Espírito Santo. Os 12 ou os 11 foram treinados por Cristo. Por isso nós podemos chamar esses de apóstolos de Cristo. E os de hoje, apóstolos do Espírito Santo. Então, é um ministério. O que é um apóstolo? Como eu posso ser considerado um apóstolo? Que eu não me acho capacitado para tal? Um apóstolo, ele tem a autoridade de governar muitas igrejas, de liderar muitas igrejas. Então, um apóstolo tem que ter muitas igrejas. Se alguém está dizendo ser apóstolo, mas só tem uma igrejinha só, ele não é apóstolo. O apóstolo Paulo fundou muitas igrejas. Um apóstolo funda muitas igrejas. Nesse Brasil nós temos muitos apóstolos, mas tem outros que deixam a desejar. Mas deixa essa parte de lado e vamos para ministério de profecia. O profeta pode falar uma profecia só em colocar a mão numa caneta. Olhe para essa caneta, assim diz o Senhor. Um profeta, ele pode profetizar colocando a mão num óculos. Assim diz o Senhor, e entrega o que Deus manda. Um profeta tem poder para colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa e o dom de profecia se manifestar e profetizar para aquela pessoa, por inspiração. Ele pode contar uma revelação, ele pode descobrir no teu corpo uma enfermidade, ele pode ver no teu corpo um vírus, né? Mas não se confunda, esse vírus que está aí matando, isso é castigo de Deus, tá? Está no Apocalipse, vai lá ler Apocalipse para ver quantas pessoas não vão morrer, estão morrendo, isso é castigo de Deus, né? Bom, eu falei sobre a visão que eu tive sobre a rosa. E eu quero dizer qual foi a bênção que Deus me deu. Mas antes eu quero consertar uma coisa que eu falei errado no outro vídeo. Eu disse que eu fiz a campanha em Parada de Lucas. Sim, eu fiz a campanha em Parada de Lucas. Mas eu falei a outra favela, Honório Gurgel, não é Honório Gurgel. Honório Gurgel é bem distante de Parada de Lucas. Mas a favela que eu também preguei nessa favela é Vigário Geral. Sim, a favela, a Parada de Lucas e Vigário Geral ficam próximas. Eu também preguei num lugar lá dentro de Vigário Geral, onde teve aquela morte, morreu muitos, né? Bom,
Então, no último dia da campanha que eu fiz em Pará de Lucas, sabe? Na igreja União Pentecostal, essa bênção, no último dia, quando eu cheguei em casa, minha esposa me recebeu e falou assim: você não sabe o que aconteceu? Sim, o que aconteceu? Você foi sorteado no supermercado. É mesmo? Por quê? Porque eu fui fazer umas comprinhas no supermercado, no período das campanhas, eu fui fazer umas comprinhas no supermercado para abastecer a despensa, né? E aí eu ganhei a oportunidade de participar do sorteio do Dia das Mães, que é sortear um churrasco e 2 caixas de cerveja. Falei, poxa, 2 caixas de cerveja? Eu não vou querer isso. Mas a carne para o churrasco eu vou querer. Mas vamos ver, eu vou fazer isso aí, vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu? No dia do sorteio eu não estava lá presente. O meu nome saiu no sorteio. Naquela semana que eu estava fazendo campanha, no último dia, no domingo. E aí eu ganhei 10 quilos de carne alcatra de primeira. Ô glória! O abastecido, a geladeira. E aí a minha esposa falou pro dono do supermercado que ele mesmo veio entregar a benção. Ó, nós não queremos essa cerveja não, sabe o que ele falou? Então tá bom, ele vai lá no supermercado, ele vai pegar o valor das cervejas, vai pegar tudo que ele quiser no mercado. Aí eu fui lá e enchi o carrinho. Tá vendo? Você não sabe como é a minha vida até hoje. Esse Deus Todo-Poderoso que mandou largar o meu serviço. Ele me tirou do meu serviço. E falou, nunca mais você vai trabalhar para o homem. Você agora só trabalha para mim. E eu vou te sustentar. E Deus tem me sustentado até hoje. Desde 1990. Antes do meu casamento. Isso aí é uma outra história que eu vou contar mais lá na frente. Tá vendo? Deus sustenta o profeta. Mas o profeta não pode fazer o que ele quer. Os passos do profeta é guiado por Deus. Ele não pode tomar decisões por ele, não. Deus toma as decisões por ele. Vai aqui, vai lá, faz isso, faz aquilo. Mas eu era jovem, não sabia disso. Bateu um desejo em mim em fazer um seminário interno lá no Paraná. Então eu me inscrevi naquele seminário, estava tudo bem. Mas só que tinha um porém. Me acometeu uma úlcera no duodeno. Eu fiquei doente. E comecei a tratar. E o médico disse, olha, essa úlcera é difícil de curar e você vai ter problema pro resto da vida. E eu fiquei quieto. Então, nesse tempo, eu congregava na Assembleia de Deus de Lins Vasconcelos. E eu me lembro que Deus tomou o pastor Isaías Siciliano, apontou o dedo para mim e disse, não vá para esse seminário. E profetizou para mim. Eu falei, meu Deus, já fiz a inscrição. O que aconteceu? Eu não pude ir porque eu estava doente. E Deus estava falando para mim não ir. E ele pôs uma doença e mostrou, você não vai. Eu dobrei meu joelho, me arrependi e falei, Senhor, não vou mais. Passou os dias. E a úlcera desapareceu. E o médico ficou abismado. Eu falei, doutor, eu como até pimenta, bebo café e refrigerante e não me faz mal. Ele ficou. Sabe por quê, doutor? Jesus me curou. Mas eu não contei os particulares. Então isso é para você saber.
que Deus trata o profeta, mas ele caminha sobre ovos, quer dizer, ele caminha com cuidado, ele tem que tomar cuidado. Então, esta relação que nós lemos aqui são dons ministeriais, que o profeta está no meio. Então, você vê que a relação é apóstolo, profetas, evangelistas, que é outro dom ministerial, pastores, que é outro dom ministerial, e mestre, para outro dom ministerial. Então, quer dizer, pastor é um dom ministerial. Pastor que não ama a ovelha, que não dá a vida pela ovelha, não tem o dom de pastor. Ele só é um administrador, ele é um presbítero. Você pode ser um presbítero por toda a tua vida e não chegar a pastor.